Vamos estar orando pelo irmão Elton. Está trazendo a palavra de Deus. Estendo suas mãos para o servo do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus para que possa, aleluia, colocar a sua palavra na boca do profeta. Amém? Porque Deus disse para Jeremias: abra a boca e te encherei. Oh, glória, aleluia. É só abrir a boca. Ele disse para Jeremias: Jeremias, tu fala que tu é criança, que tu não sabe falar. Abre a boca, meu filho. Abre a boca e eu vou encher. Aleluia. A palavra é minha, Jeremias. Só abre a boca que eu vou encher. E a Bíblia fala, glória a Jesus, que a palavra de Deus, quando ela é enviada, ela não volta vazia, mas ela prospera para aquilo a qual foi enviada. Eu creio que a palavra de Deus vai ser enviada aqui para o irmão Elton poder pregar. Amém? Vamos estar orando. Fique de pé, igreja. Oh, glória. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Ó Pai querido e Pai amado, nessa noite, a Deus te apresento, Pai, teu servo, meu Pai Elton, meu Pai, que estará, Pai, trazendo, Pai, tua santa e gloriosa palavra, Pai querido. Ó Deus, assim, meu Pai, como o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, abre a boca e te encherei, Pai. Eu peço que o Senhor venha, meu Pai, encher, meu Pai, os lábios dele, Pai, da tua palavra, Pai querido. Ó Pai, que a palavra do Senhor, Pai, que descer do céu, meu Pai, para este lugar, Pai querido, ela não venha voltar vazia, Pai, mas ela venha prosperar para aquilo, Pai, qual foi enviada, Deus. Pois eu creio, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, irá, Pai, enviar tua palavra, Pai, já enviou tua palavra, Pai, para poder falar conosco para essa noite, ó Deus. Ó Pai, abre, Pai, os ouvidos, Pai, do teu povo, meu Pai, e dos ouvintes, meu Pai, que estão ouvindo, meu Pai, nossa voz, para que possa, meu Pai, ó meu Pai, sendo agora escutar tua palavra, para que possa absorver, meu Pai, tua palavra, para que possa guardar no seu coração, meu Pai, e meditar, meu Pai. Ó Pai, porque eu creio, meu Pai, que através da tua palavra o Senhor irá renovar pessoas, Pai, aqui nesse lugar. Eu creio que o Senhor irá, Pai, avivar pessoas, meu Pai, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, ó Deus, e quando ela penetra, Pai, Senhor da glória, ela produz vida, Pai, no coração. Então peço a ti, meu Pai, toma em tuas mãos, Pai, teu filho, Pai, teu servo, meu Pai, abençoa, meu Pai, e opera neste lugar, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de muita alegria poder estar aqui para adorar, bendizer o santo nome do Senhor. Aquele que pode, gostaria que abrisse o livro de Lucas 19. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Uma palavra muito frisada, porque a palavra de Deus ela é conhecida, mas você vê muitas pessoas pregar talvez a mesma palavra. Mas eu creio que Deus ele tem propósito nesta noite. Lucas capítulo 19 em diante, aquele que pode se colocar de pé, em nome de Jesus, reverência à palavra de Deus. Porque você vai entender nesta noite que quando a palavra ela é anunciada, aqueles que têm sede, aqueles que querem, eles sentam para ouvir, eles se colocam na posição para entender, para aprender a palavra. Que diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali.
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seus assentos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que veio adorar o Senhor pode adorar, mas aquele que veio sentar para ouvir, para entender o que o Senhor tem para falar nessa noite, somente fique ligado que o Senhor vai falar contigo. É do mesmo jeito, é da mesma maneira, é com a mesma palavra Ele vai falar com você. Aleluia. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração. Glória a Deus, aleluia. Todo passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava e eu chorava, pois o mundo me enganou. Oh, glória! Muitas vezes eu parava e pensava: até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando para Jesus me levantei. E da lama do pecado, mesmo errado, Jesus Cristo me ouviu. Jesus me disse assim: sou o que tiro as mágoas desse triste coração, liberto, te arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolavam, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estava e o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Aleluia. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, está escrito: há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele é morte, destruição e dor. Mas Jesus chega dizendo, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração. Cada passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava e eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava: até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando para Jesus me levantei, e da
e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolavam, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estava e o Senhor me levantou. E uma nova vida com Jesus só você, Jesus, sabe como você estava. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberto, te arranco dessa triste solidão e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolavam, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estava e o Senhor me levantou. E uma nova vida com Jesus eu encontrei. Aleluias! Glória a Deus. Para você ter uma nova vida, você ter uma nova história, você precisa de Jesus. Porque a palavra de Deus fala que Zaqueu era um homem rico. E uma pessoa rica aparentemente não precisa de nada. Mas Zaqueu, de tanto ele ouvir falar das maravilhas de Jesus, ele começou a dar ouvido. Mas ele tinha medo, não era de Jesus. Ele tinha medo, era da multidão. Ele tinha medo, era de quem andava com Jesus. Meu Deus, oh glória! Porque quem andava com Jesus sabia da ferida dele. Oh glória! Quem andava com Jesus queria matar ele, queria condenar ele. E a palavra de Deus diz que ele colocou no seu coração em conhecer quem era Jesus. Muitas vezes você quer conhecer Jesus, mas tem uma multidão que não está alegre que você começar a dar seus passos. Tem uma multidão que começa a apontar o seu pecado. Quem é você, pecador? Quem é você para querer seguir Jesus? Jesus. E a palavra de Deus fala que a multidão começava a murmurar, porque aquele homem simplesmente queria conhecer Jesus. Mas ele subiu em uma figueira brava. Mas naquele momento Jesus já conhecia aquele homem chamado Zaqueu. Eu quero falar para você nessa noite que Jesus já conhece você. Jesus, ele sabe da vontade que você tem de caminhar, mas muitas vezes você tem medo de começar. Às vezes é necessário você tomar uma atitude para que você não venha ficar em cima do muro. Mas aquele homem diz as Santas Escrituras que ele sobe em cima da figueira, fica quietinho, observando. Mas de repente o Messias aparece e, olhando para o alto, vê aquele homem e começa a chamar pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. Aquele homem só queria conhecer quem era Jesus. Eu quero falar para você que quando você dá ouvido à palavra de Deus e desperta no teu coração em conhecer Jesus, e desperta no teu coração em se entregar para Jesus, o Espírito Santo de Deus faz a obra completa. Aleluia. Ele não faz pela metade, porque Jesus, ele te conhece. Jesus, ele te conhece. E aquele homem, ele desce depressa, louvando, adorando a Deus, porque a palavra de Deus fala que ele desce jubilando. E muitas vezes nós, quando dissemos que conhecemos Jesus, quando falamos que vamos à casa do Senhor, esquecemos de sair do nosso lar jubilando.
aquele homem não conhecia quem era Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus entra na casa dele e a multidão só sabia murmurar. A multidão só sabia julgar. Mas Jesus não se importava com o que a multidão achava. Mas Jesus, ele se importava em um coração quebrantado, em um coração ferido, mas alegre, que conheceu Jesus. Alegre que a sua história vai ser mudada. Muitas vezes queremos se importar com o que os outros acham do nosso caminhar. Muitas vezes queremos dar crédito com o que a multidão acha de nós. E queremos parar, porque a multidão vai estar lá. E a palavra que nós lemos nos afirma que Zaqueu, ele fica sentado ouvindo a palavra de Jesus. Ele fica ouvindo a palavra de Jesus. Por ele ouvir a palavra de Jesus, ele entende que para seguir Jesus tem que haver mudança. Ele entende que para seguir Jesus tem que haver renúncia. Que para seguir Jesus tem que haver arrependimento. E muitos hoje não querem mudar. Não querem ouvir a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus que transforma, se é a palavra de Deus que liberta, a mesma palavra que libertou Zaqueu, ela pode te libertar nessa noite. Aleluia! É a mesma palavra. Se você der ouvido, se você despertar no teu coração e querer conhecer Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer a obra na sua vida. Aleluia, Deus. Porque não é eu, nem é o pastor, nem a missionária, nem os irmãos que tem o poder de te libertar, mas simplesmente a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Simplesmente aquele que deu a vida por mim e por você. Só Ele pode. Hoje a gente não vê mais isso. Porque no primeiro dia que ele teve encontro com Jesus, ele já começa com a atitude de querer restituir. Ele começa a atitude dele de se consertar com quem ele errou no passado. E são muitos hoje que se diz que conheceu Jesus, que anda com Jesus, mas muitas vezes a atitude continua a mesma de antes. Aleluia, Deus. E por causa disso fere o evangelho do Senhor. Meu Deus. E por causa disso a multidão começa a nos apedrejar. A multidão começa a nos condenar. Mas hoje o Senhor está te dando a oportunidade. O Senhor está te dando a oportunidade de você conhecer realmente quem é Jesus. Não é quem é o pastor, mas simplesmente quem é Jesus. Aleluia, Jesus. E Ele hoje quer entrar na sua vida. Ele hoje quer entrar na sua casa. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. Aleluia, Deus. Você precisa tomar uma decisão. Porque aquele homem só queria conhecer Jesus.
Mas Jesus, os planos dele era mudar a história daquele homem. O plano de Jesus para a vida daquele homem vai transformar a família dele, vai transformar a casa dele, vai transformar para que aonde ele podasse a planta dos teus pés, todos olhassem, realmente ele teve um encontro com Jesus. Aleluia. Porque a atitude dele mostra que ele é homem de Deus. A atitude dela mostra que ela é mulher de Deus. Porque ela faz a diferença. Porque ele faz a diferença. E hoje, o que muitos não querem hoje é ouvir a palavra. O que muitos não querem hoje é valorizar a palavra de Deus. Se só ela que pode libertar, só ela que pode limpar. Precisamos voltar ao primeiro amor. Porque quando nós estamos no primeiro amor, tudo que Jesus manda fazer, a gente vai lá sem questionar e faz. Mas quando chega um certo tempo, tudo queremos saber por quê. Porque eu não sei, logo eu. Deus. Mas um servo, ele obedece. Um servo, ele sempre fala: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Forte. Aleluia. Precisamos entender que o Senhor te chamou não foi em vão. O Senhor escolheu você, não foi em vão. Talvez você deve falar igual Zaqueu: não, eu que quis conhecer Jesus. Mas ainda está faltando uma atitude sua para sua casa mudar. Para Jesus entrar totalmente na sua casa, precisamos mudar nossas atitudes. Mostrar que nós somos diferentes, porque a palavra de Deus diz que nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos. Somos peregrinos. Porque imagina você ver alguém que antes talvez você condenou com palavras. Talvez você olhou e disse que não tinha jeito. Talvez você só no seu olhar você julgou, você achou que ia morrer. Mas Jesus está dizendo: não. Porque eu conheço o coração deste homem. Porque eu conheço o coração desta mulher. Simplesmente Jesus quer que nós façamos a nossa parte, que é anunciar a palavra de Deus e dizer que o plano de Cristo Jesus para a sua vida ainda está de pé, ainda não morreu. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Não devemos olhar para a aparência, mas devemos simplesmente não deixar o nosso eu, o velho eu, mandar em nós, mas deixar o Espírito de Deus nos guiar. Porque estamos muito mal acostumados, deixando o medo nos cercar, deixando o desespero muitas vezes tomar conta, e ficamos apavorados. Jesus, ele precisa habitar em mim. Jesus, ele precisa morar em mim, morar em você. Não está só o momento aonde você vai cultuar.
Mas quando você abrir a boca, todos olhar para você e ver que você é diferente. E ver que você é transformado. E ver que você é transformada. Não precisa eu dizer que sirvo a Deus. Mas quando olha para você, ele fala: eita, esse aí é um galileu. Aleluia. É eles que precisam ver. É verdade. Porque os discípulos de Jesus todos pareciam com Jesus. Aonde eles estavam, eles eram identificados pelo brilho, pelo chamado. E hoje está tão difícil reconhecer quem é quem. Talvez usa as mesmas vestes, mas quando abre a boca você se envergonha. Quando abre a sua boca você se envergonha. Meu Deus. Por isso que não devemos atentar para a aparência, mas devemos todos os dias dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, me guia. Me guia, para que eu não venha a ser aqueles murmuradores do passado. Aqueles que murmuraram quando Zaqueu se arrependeu. Aqueles que murmuraram quando Zaqueu decidiu subir em uma figueira alta só para ver quem era Jesus. Porque muitas vezes não queremos chamar a atenção de Jesus. Mas quem chama a atenção de Jesus, queremos muitas vezes falar, queremos muitas vezes questionar. A palavra de Deus fala que todo o tempo que as nossas vestes tem que ser alva. Cuidado para suas vestes não manchar. São poucos hoje que abrem mão de tudo para ouvir a palavra de Deus. Porque este lugar hoje era para estar lotado. Mas muitos desprezam, porque não sabem o que é renúncia. Não sabem o que é abrir mão. Imagina um homem rico. Imagina um homem que tem tudo que você não tem. Mas abrir mão de tudo que ele tem só para seguir Jesus, só para servir Jesus. E muitas vezes o que nós não temos, que nós dizemos, não conseguimos abrir mão. Falamos muitas vezes que não temos nada, mas esse nada impede de você seguir Jesus. Esse nada impede de você servir a Jesus. Muitas vezes queremos fazer a nossa vontade. Queremos fazer muitas vezes a nossa vontade. É a vontade de Deus que tem que prevalecer em nossas vidas. Porque Deus te chamou para uma grande obra. Talvez você não consiga ver, mas você precisa não ver, você precisa viver a grande obra. Aleluia, Deus. Você precisa viver. Glória a Deus. Porque você é um milagre. É verdade. Você é um milagre. Ai de nós se não fosse Jesus. Ai de nós se não fosse Jesus. Ai, glória a Jesus. Eu passei um tempo na minha vida que eu, para sobreviver, eu tinha que vender bala à noite, vender bala o dia todo, para levar recurso para casa. Mas aí veio a pandemia. E aí eu falei: Senhor, tá tão difícil. Se antes eu fazia 300, agora só estou fazendo só 50. Teve umas 2 noites que eu passei tentando vender, não vendi nada.
falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu não quero mais isso para mim. Eu peguei e abandonei as balas lá no quarto e eu falei, Senhor, não quero isso para mim. Aleluia. Meu Deus. Porque a prosperidade está comigo. Ô, glória! E aí eu parei de vender bala. E eu falei, Senhor, o Senhor tem o melhor para mim. Me ajuda, Senhor. Mas de repente aí teve um pastor que falou para mim assim, irmão, tem uma irmã que comprou o carro e ela tá com o carro e ela quer alugar você para você trabalhar no aplicativo. Eita, glória. Eu falei, hã? Como é o negócio? E aí eu fui fazer igual o José, eu contei para todo mundo em casa. E aí falaram para mim, rapaz, não pega isso não, cara. Se esse carro quebrar contigo, aonde você vai consertar? E se quebrar na tua mão? E se alguém roubar? E aí como é que vai ser? Começaram a jogar palavra negativa, mas foi dentro de casa. Foi pessoas que eu achei que ia me ajudar. E aí eu falei pro pastor, tô vendo outra coisa aí, pastor, de motorista de ônibus. E aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, se for de eu trabalhar no aplicativo, o Senhor vai prover, o Senhor vai tocar nessa moça e ela vai me ligar e pedir para eu trabalhar no carro dela. E aí com uma semana o pastor ligou para mim e falou assim, irmão, o carro já foi alugado para outra pessoa. Mas eu continuei orando, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim, Senhor, está em tuas mãos. Aí se passaram um mês, o pastor ligou para mim e falou, irmão, a irmã está perguntando para você se você quer trabalhar no carro dela, porque o rapaz que foi trabalhar não deu certo, e a irmã ela quer você. Mas eu falei, ela não me conhece, mas falou, mas é você, porque você é homem de Deus. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aí ele falou para mim, quando é que o senhor pode ir lá comigo? Eu falei, agora mesmo. E dessa vez eu não contei para ninguém, mas somente para o Senhor. Aleluia! Eu fui lá conversar com a moça junto com o pastor. A irmã olhou para mim aí e começou a falar comigo, mas tipo assim, um tom de arrogância. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Eu comecei a falar para ela, conversar com ela depois. Aí ela falou assim, o carro não está comigo agora, vai chegar hoje. Tá na mão do rapaz ainda. Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, demorou uns meia hora. Ela falou, irmão, o carro tá comigo. É só o irmão pegar a chave, o documento e trabalhar. E quando eu cheguei na casa dela, simplesmente ela pegou o documento, pegou a chave do carro e falou, irmão, toma, tá em tua mão, pode ir. Eu só quero o meu por semana. Aleluia. Eu falei, isso que é Deus. Glória a Deus! Isso que é Deus, porque a irmã não me conhecia. Mas deixou o carro na minha mão e hoje o carro fica comigo 24 horas. Aleluia, Deus! De repente, quem eu vejo na rua? As mesmas pessoas que eu pregava a palavra